Olá, meus amigos de todo o Brasil, estamos começando aqui diretamente do CERS, cursos online, mais uma aula de Direito Administrativo no nosso projeto, você sabe, eu começando do zero, dando sequência ao nosso estudo, dando continuidade ao nosso trabalho. Bom, o tema responsabilidade civil do Estado, ele foi efetivamente vencido, né? E depois que vencemos o tema da responsabilidade civil do Estado, que era um tema da aula 8 e a gente terminou no iníciozinho da aula 9, ainda na aula 9 nós iniciamos o nono tema. Ainda na aula 9 iniciamos o tema agentes. E agora nessa aula 10 vamos terminar o tema agentes. Essa aula que é a nossa aula de número 10, como eu disse, vamos terminar o tema agentes e vamos partir naturalmente ao final, claro, depois que se encerrar esse tema, naturalmente vamos partir para uma outra temática, ok? Mas dentro do tema agentes públicos, como estava estruturado esse assunto, o que a gente precisa lembrar? Na tela, vem comigo, observa. Você tem aí, portanto, agentes públicos, é o tema da vez, e começamos falando exatamente de conceito, começamos falando exatamente de generalidades. E dentro dessa noção, dentro dessa ideia de conceito e generalidades, o que nós identificamos, professor? Que o conceito de agentes públicos é o mais amplo que existe. O conceito de agentes públicos, ele é extremamente amplo, não se confunde naturalmente com o conceito de servidor público. Agentes públicos, o termo agentes públicos não se confunde com o tema servidores públicos. Por quê? Porque agentes públicos é o conceito mais amplo que existe. Agente público é todo aquele que, ainda que transitoriamente e sem remuneração, exerça alguma função pública. Então isso a gente deixou muito claro na aula passada. Eu dei o exemplo do jurado em dia de eleição. Eu dei o exemplo do mesário em dia de eleição, do jurado no tribunal do júri. Então, mesário em dia de eleição, jurado no tribunal do júri, são exemplos de pessoas que, ainda que de maneira transitória e não remunerada, portanto, ainda que transitoriamente e sem remuneração, exerçam algum tipo de função pública, ok? De maneira genérica, esse foi o conceito de agentes como o conceito mais amplo que nós temos, como o conceito mais amplo que nós possuímos. Fechado esse conceito dentro da ideia de generalidades, passamos para a classificação, e na tela, observe, saímos aqui do ponto 1 e chegamos no ponto 2. Saímos do ponto 1, generalidades, e chegamos no ponto 2, classificação. E eu dividi essa classificação dos agentes da seguinte forma. Primeiro, falamos aqui no 2.1, nós falamos dos agentes políticos. No 2.1, nós colocamos os agentes políticos. No 2.2, nós colocamos os servidores estatais, e dentro de servidores estatais, falamos aqui sobre os servidores públicos, de um lado, e do outro lado, na linha B, falamos aqui dos servidores de ente governamental de direito, abreviando, privado. E falamos aqui dos servidores de ente governamental de direito privado. Então tivemos servidores públicos e servidores de ente governamental de direito privado como espécies, como exemplos, como espécies de servidores estatais. E o último que a gente colocou na nossa lista, no 2.3, o último exemplo na classificação de agente público que nós teremos aqui serão exatamente os particulares. Os particulares em colaboração. Particulares em colaboração. Então tivemos agentes públicos, servidores estatais e particulares em colaboração. Agentes públicos, agentes políticos, como exemplos de agentes públicos, tivemos no 2.1 os agentes políticos, no 2.2 os servidores estatais e no 2.3 os particulares em colaboração. Venha comigo e observe. Em relação aos servidores
ou melhor, em relação aos agentes políticos, vimos quem são os agentes políticos, Éden. Eu disse que são aqueles que ocupam cargos de alto comando, cargos de alta direção, alto comando, alta direção, são aqueles que compõem a cúpula do Estado. Portanto, são aqueles que formam a vontade do Estado, compõem a chamada cúpula diretiva e ajudam a formar a vontade do Estado. São aqueles que compõem a cúpula diretiva e que, portanto, ajudam a formar essa vontade do Estado, que, portanto, ajudam a formar essa vontade do Estado. Então, a ideia é exatamente essa. Nós temos aí os exemplos de membros de mandatos seletivos, né, detentores de mandatos seletivos, como membros do Poder Executivo, chefes, né, do Poder Executivo e parlamentares no âmbito do Poder Legislativo. De cara, são exemplos de agentes políticos. Como chefe de executivo, nós tivemos o presidente da República e com seu vice, governador de estado e o seu vice, prefeito e o seu vice. Como parlamentares, deputados estaduais, federais, distritais, vereadores e senadores. Todos esses, sem dúvida, são agentes políticos. Além deles, nós inserimos também os auxiliares imediatos. Na câmera 2 me acompanhe, olhe lá. Recapitulando, falamos aqui dos auxiliares imediatos dos chefes de executivo. Então, no âmbito da presidência da República, nós temos aí naturalmente, nós tivemos, porque inserimos, quem, Éden? No âmbito da presidência da República, nós tínhamos aí, porque inserimos quem? Os ministros de Estado. Nas governadorias, os secretários, né, no âmbito do Estado, os secretários estaduais, e nas prefeituras, no âmbito dos municípios, os secretários municipais, também como exemplo de agentes políticos. E em relação à polêmica, porque a doutrina, boa parte dela é exemplo da doutrina do professor Celso Antônio Moreira de Mello, não admite membros da magistratura e do Ministério Público, mas de um modo geral a jurisprudência vem admitindo, porque embora a escolha não seja política, embora a escolha do juiz, do promotor, ela seja uma escolha meritória, embora não se trate de escolha política, mas sim de escolha meritória, não de escolha política, mas sim de escolha meritória. O que nós observamos, professor? Nós observamos que a jurisprudência ainda entende que essas pessoas ajudam a formar a vontade do Estado. E se ajudam a formar a vontade do Estado, elas naturalmente podem sim ser identificadas como exemplos de agentes políticos. Essa foi a posição. Mas eu disse que essa mesma jurisprudência que inclui membros do Ministério Público na magistratura, ela exclui quem, professor? Ela exclui os membros de tribunais de contas. Membros de tribunais de contas, naturalmente, portanto, eles não seriam considerados agentes políticos. Não seriam considerados agentes políticos, beleza? Além dos agentes políticos que compõem a cúpula diretiva, ocupando cargos de alto comando, de alta direção, formando a vontade do Estado. Além deles, tivemos quem, Éden? Na tela, observe comigo, nós tivemos aí os servidores estatais. E eu disse, meus caros, pode voltar comigo aqui na câmera 2, que o servidor estatal é aquele que trabalha no Estado. Eu tive o cuidado de dizer isso, que servidor estatal é aquele que trabalha no Estado. Só que a gente sabe que Estado, leia-se administração pública, pode ter tanto pessoa jurídica de direito público quanto pessoa jurídica de direito privado. Eu sei que Estado não é a mesma coisa que administração pública, mas quando eu quero me referir ao Estado aqui em sentido lato, eu posso me valer das pessoas que compõem os entes da administração pública para essa compreensão especificamente. Então eu tenho quem na administração pública direta? Ora, na administração pública direta, eu tenho União, Estados, DF, municípios, todas as pessoas jurídicas de direito público interno. Na administração pública indireta, você viu comigo, eu coloquei o mapa tudo organizadinho, só recapitulando para você sedimentar esse conhecimento. Nós temos autarquias, fundações públicas, que podem ser de direito público ou de direito privado, e as empresas estatais, que são empresas públicas e sociedades de economia mista. Destes da administração indireta, tanto as autarquias quanto as fundações públicas de direito público, tanto as autarquias quanto as fundações públicas de direito público, elas naturalmente são pessoas jurídicas de direito público, têm personalidade jurídica de direito público. Já as fundações públicas de direito privado, as fundações públicas de direito privado, as fundações de direito privado e, além das fundações de direito privado, quem mais, professor? Além das fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, essas têm naturalmente personalidade jurídica de direito privado, ok? Então, o que eu disse? Se você trabalha no Estado em pessoa pública, ou seja, União, Estados, DF, municípios, autarquias ou fundações públicas de direito público, você é servidor público. Mas se você trabalha no Estado em pessoa privada, empresa pública, sociedade de economia mista, que tem personalidade jurídica de direito privado, ou ainda na fundação pública de direito privado,
ou ainda na fundação pública de direito privado, ou ainda na fundação pública de direito privado, o que nós temos, professor? Neste caso, nesta situação, o que nós temos? Aí, sem dúvida, nós temos aí que o sujeito não é servidor público. Quem trabalha no Estado, mas em pessoa privada, é até servidor estatal, mas não é servidor público. E qual é a classificação, Éden? É o chamado servidor de ente governamental de direito privado. Tecnicamente chamado de empregado público, porque de uma maneira genérica as pessoas chamam de empregado público, né? Tecnicamente chamado de empregado público, quando na verdade ele é um empregado. É um empregado que as pessoas comumente chamam de empregado público. A ideia é essa. Então, qual seria o regime dessas pessoas? O regime da CLT. E qual seria o regime do servidor público? Bom, o regime do servidor público, que trabalha, portanto, em pessoa pública, ele pode ser o estatuto ou a CLT. Por quê? Porque houve um tempo em que no Brasil foi admitido o regime jurídico híbrido. Hoje a gente sabe que o regime jurídico é único, mas como houve um tempo em que foi admitido o regime jurídico híbrido, nós tínhamos a possibilidade de estatuto ou CLT dentro da mesma estrutura, ou seja, a União podia ser estatuto e uma autarquia federal podia ser CLT, poderia ser CLT. Como hoje o regime é único, se a União é estatuto, um ente da administração pública indireta a ela vinculada também tem que ser estatuto, ok? Mas daqui para frente tem que ser assim. Mas houve casos em que se misturou, Éden, sim, na época em que valeu o regime híbrido, você tinha, como eu disse, uma autarquia estadual regida pela CLT, quando na verdade aquele estado ao qual pertencia aquela autarquia estadual, ele estava regido pelo estatuto. Então você tinha essa mistura. Mas qual é a ideia? De um modo geral, eu acho que é importante você lembrar para a sua prova, talvez o mais importante seja isso. Na tela, observe comigo. A ideia que você não pode perder de vista, é que se o meu trabalhador, os direitos do meu trabalhador estão previstos na lei ou no estatuto, o seu regime é o regime legal ou estatutário. O seu regime é o regime legal ou estatutário. Se o seu regime é o regime legal ou estatutário, ele é titular de cargo público. Ele é titular de cargo público. E cargo público você só tem naturalmente em pessoa pública. E cargo público você só tem em pessoa pública. Por outro lado, se o nosso regime, ou melhor, se os direitos dos nossos trabalhadores estão previstos na CLT ou no contrato, se os direitos do meu trabalhador estão previstos na CLT ou no contrato, o seu regime vai ser o regime seletista ou contratual. O seu regime vai ser o regime seletista ou contratual. Ele vai ser titular não mais de cargo público, mas sim de emprego, que alguns chamam de emprego público, eu vou chamar aqui só de emprego. E o emprego, aqui sim, você pode ter tanto em pessoa pública, quanto em pessoa privada. Um emprego você pode ter tanto em pessoa pública, quanto em pessoa privada. Ok? O regime de emprego pode ser na pessoa privada, aliás, sempre na pessoa privada vai ser o regime de emprego, e ele vai ser realmente só o que aqui, Éden? Ele vai ser só empregado. O nome técnico dele é servidor de ente governamental de direito privado, ou poderia ser chamado de empregado. Já o regime de emprego que acontece na pessoa pública, por conta do regime jurídico híbrido, né? O regime de emprego na pessoa pública vai dar ensejo também um empregado. Mas é esse aqui que a melhor doutrina resolve chamar de empregado público. É esse aqui que a melhor doutrina resolve chamar de empregado público. Ok? Então, de um lado você tem aquele que é só empregado, do outro lado você tem aquele que é empregado público. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, na tela, olha lá, regime de emprego em pessoa pública ou em pessoa privada. Na pessoa pública, o regime de emprego vai dar ensejo ao empregado público, na pessoa privada vai dar ensejo só ao empregado. Então, você percebe com isso que a pessoa pública, que eu destaco aqui em amarelo, a pessoa pública, que eu destaco aqui
em amarelo, nessas duas situações, ela pode ter tanto o regime de cargo público, a pessoa pública pode ter tanto o regime de cargo público, quanto ter o regime de emprego, que posteriormente será chamado de emprego público. Na mesma pessoa pública, você pode ter os dois. Você pode ter, em pessoas públicas, na verdade, você pode ter tanto o regime de cargo como o regime de emprego. Tanto o regime de cargo como o regime de emprego, entendeu? Então, empresas privadas, empresas estatais, como empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado que são, é só emprego. Mas, nas pessoas públicas, o regime tem que ser único hoje. Mas único não significa, eu já disse, necessariamente o estatutário. Único é um diálogo que tem que acontecer, uma harmonização que tem que acontecer entre a administração direta e a administração pública indireta. Mas pode ser CLT, pode ser contrato, ou pode ser estatuto, pode ser a lei. E aí, por isso que na pessoa pública você pode ter tanto detentor de cargo público quanto emprego. Agora, cargo público é só em pessoa pública. Na pessoa privada você não vai ter cargo público. Beleza? Essas situações são importantes. Então, na tela, olhe lá. Quem trabalha em pessoa privada da administração pública, então, pessoa privada da administração pública, segue o regime seletista ou contratual, é regido pela CLT ou pelo contrato, é titular simplesmente de emprego. É titular simplesmente de emprego. Ele é servidor público, Éden? E a resposta é não. Ele não é servidor público. Mas o que nós temos que lembrar? Esse empregado que trabalha em pessoa privada, cujo nome técnico é servidor, de ente governamental de direito privado, servidor de ente governamental de direito privado. Esse sujeito, que é chamado de servidor de ente governamental de direito privado, ele não é servidor público. Tanto não é servidor público que a gente fez essa diferenciação aqui. Uma coisa é o servidor público aqui na linha A. Outra coisa é o servidor de ente governamental de direito privado na linha B. Uma coisa é o servidor público na linha A. Outra coisa é o servidor de ente governamental de direito privado na linha B. E o que nós iremos observar, o que nós iremos perceber? Você tem aí o servidor de ente governamental de direito privado, é o empregado, não se confunde com o servidor público. Um é o A, o outro é o B. Mas, embora ele não se confunda, ele se equipara em alguns aspectos. Embora ele não se confunda, ele não é servidor público, mas ele, vou colocar aqui, se equipara aos servidores públicos em alguns aspectos. E é isso que você deve lembrar e levar para a sua prova. É isso que você deve lembrar e deve levar para a sua prova. Que essa criatura não é servidor público. O empregado, obviamente, que trabalha em pessoa privada, não é servidor, porque servidores são em pessoa... o servidor público é aquele que trabalha em pessoa pública, ok? É aquele que trabalha em pessoa pública. Pode ser na pessoa pública titular de cargo ou emprego, mas servidor só em pessoa pública. E esse, na tela, observe, o servidor público é aquele que trabalha em pessoa pública. E na pessoa pública você pode ter tanto o regime de cargo público, se o regime do sujeito for legal, quanto o regime de emprego público, se o regime dele for contratual. Mas, na pessoa pública você pode ter os dois. E quem trabalha lá vai ser considerado servidor público, porque aqui servidor público é quem trabalha em pessoa pública, e servidor de ente governamental de direito privado é quem trabalha em pessoa privada. Servidor de ente governamental de direito privado, portanto, conforme eu havia dito, vai ser aquele que trabalha exatamente como eu falei agora, em pessoa privada. Então, ele não é servidor público. Mas, embora ele não seja servidor público, ele se equipara aos servidores públicos em alguns aspectos. Foi por isso que eu coloquei aqui, ó. Ele se equipara aos servidores públicos em alguns aspectos. E você poderia me perguntar, Éden, que aspectos são esses? Aspectos em que há equiparação aos servidores públicos. E eu vou listar aqui em vermelho agora, para facilitar a visualização. O primeiro ponto de equiparação é a necessidade de submissão
a regra do concurso público. É a necessidade de submissão à regra do concurso público, ok? Então você tem, ele não é servidor público, mas ele se equipara em alguns aspectos. Esse empregado, tecnicamente chamado de servidor de ente governamental de direito privado, repito, tecnicamente chamado de servidor de ente governamental de direito privado, ele não é servidor público, mas ele se equipara aos servidores públicos em alguns aspectos. Um desses aspectos, olha lá, é a necessidade de sujeição ao concurso público. O concurso público, minha gente, que é a porta de entrada no serviço público. O próprio artigo 37, nos primeiros dos seus incisos, mais especificamente no inciso 2, olha lá, ele diz aí que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, a necessidade de concurso público, ela está aí para cargos, olhe lá, a investidura em cargos ou empregos. Então, a investidura tanto em cargo quanto em emprego público, a regra que vai depender da aprovação em concurso público. Essa é a regra. Vai depender da submissão ao concurso. Além disso, outro ponto de equiparação seria o que, professor? Sujeição ao regime da não acumulação. Sujeição ao regime da não acumulação. É uma regra, claro. Como regra, você tem aí a sujeição ao regime da não acumulação de cargos e empregos públicos. Como regra, nós temos aí o regime da a sujeição ao regime da não acumulação de cargos e empregos públicos. Porque como regra, na Câmara 2 você me observa, porque como regra, porque na verdade, meus amigos, o regime da não acumulação de cargos e empregos públicos traz exceções constitucionais. Nós podemos ter 2 cargos de professor, um de professor com técnico científico e 2 cargos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas. Então, na tela, observe, nós temos aí, portanto, tirando a exceção constitucional, a regra é o regime da não acumulação de cargos e empregos públicos e, com certeza, repito isso como regra, ele vai se aplicar também aos empregados, aos servidores de ente governamental de direito privado. Eles também estão sujeitos aqui, professor, aqui no terceiro ponto, eles também estão sujeição ao teto remuneratório. Submissão ou sujeição ao teto remuneratório. Sujeição ou submissão ao teto remuneratório. Ou seja, quando você é empregado público ou tem algum cargo público, tem algum emprego ou cargo, com certeza você tem que, na regra, obedecer ao teto. Na tela, observe, porque na regra, professor, porque a Constituição ela faz uma ressalva, aqui também é regra, porque a Constituição faz uma ressalva dizendo que se, por exemplo, a empresa pública ou sociedade de economia mista, ela não precisa da União para repasse de custeio ou repasse de receita anual, ela não precisa se preocupar com esse teto. Então, se eu tenho uma empresa pública federal, se eu tenho, por exemplo, uma sociedade de economia mista federal, ou eu tenho uma empresa pública federal, ou eu tenho uma sociedade de economia mista federal, e ela não precisa da União para repasse, custeio em geral, repasse de pessoal, ela não precisa da União para repasse ou para custeio em geral. O que nós temos, professor? Se ela não precisa da União, dessa empresa pública federal, essa sociedade de economia mista federal, se ela não precisa da União para repasse de receita anual ou custeio em geral, com certeza ela não terá que se submeter ao regime do teto remuneratório, ok? E o teto a gente sabe que é o teto do funcionalismo público, é aquilo que recebe, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Teto do funcionalismo é aquilo que recebe um ministro do STF. Na tela, observe comigo, nós temos aí, além desses 4 pontos, que são pontos de aplicação de sujeição à remuneração, ou, desculpe, de pontos de equiparação dos servidores
públicos para os servidores de ente governamental de direito privado, nós temos outros pontos. O ponto 4, por exemplo, em que há equiparação é em relação à improbidade administrativa. Em relação à improbidade administrativa. Em relação à improbidade administrativa, existe equiparação, professor? Bom, em relação à improbidade administrativa, o que nós temos? Na improbidade, nós temos o quê? Sem dúvida, uma equiparação, porque aqueles que têm emprego, aqueles que têm emprego público, aqueles que são servidores de ente governamental de direito privado também respondem nos termos da Lei 8429 de 92. E esta é a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei 8429 de 92 é exatamente a Lei de Improbidade, a qual eles também estarão submetidos. No ponto 5 de equiparação, o que nós temos? Eles são considerados, os empregados, eles também, de empresas públicas, sociedades de economia mista, por exemplo, eles também são considerados o que, Éden? Eles também são considerados funcionários públicos para fins penais. Eles também são considerados funcionários públicos para fins penais, ok? E como último ponto, como sexto ponto, eles também são considerados o quê? Além de funcionários públicos para fins penais, eles também são considerados como autoridades para fins de sujeição aos remédios, para fins de remédios constitucionais. Também são consideradas autoridades para fins de remédios constitucionais. Então, se ele perguntarem quem trabalha no Estado é o que, professor? Comigo, quem trabalha no Estado é servidor estatal. Se o sujeito trabalha no Estado, ele é servidor estatal. Se ele trabalha no Estado, ele é servidor estatal. Agora, o sujeito que trabalha no Estado, que é servidor estatal, ele pode ser o que, professor? Ele pode ser alguém que trabalha no Estado em pessoa pública, ou ele pode ser alguém que trabalha no Estado em pessoa privada. Se ele trabalha no Estado em pessoa pública, ele é servidor público. E aí, se ele é servidor público, não tem dúvida. Ele já é um servidor público, então não tem problema nenhum. Mas se ele trabalha no Estado em pessoa privada, ele vai ser empregado. É o servidor de ente governamental de direito privado, chamado de empregado, ou por alguns empregados públicos. Esses empregados, eles são servidores públicos? E a resposta é não. Eles não são servidores públicos. Mas, embora eles não sejam servidores públicos, eles se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Eles não são servidores públicos, mas eles se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Não são servidores públicos, mas se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Que aspectos são esses? E aí na tela, observe, a gente vai e recapitula. Eles têm que submeter a regra do concurso público. Um exemplo de empresa pública é Caixa Econômica, outro é o Correio. Um exemplo de sociedade de economia mista é o Banco do Brasil, outro é a Petrobras. E tanto para a Caixa, quanto para o Correio, quanto para o banco, quanto para a Petrobras, quanto para o banco, quanto para a Petrobras, o Banco do Brasil, todos você tem que se submeter à regra do concurso público. Em todos esses casos, em todas essas situações, a necessidade de sujeição, de submissão à regra do concurso público, a necessidade de sujeição, de submissão à regra do concurso público, ok? Além disso, sujeição ao regime da não acumulação de cargos e empregos, também é uma regra, salvo as exceções constitucionais. Também sujeição ao teto remuneratório, repito, salvo se não existe repasse da União para custeio, em geral, o orçamento, receita anual. O quarto ponto foi improbidade, eles respondem com base na Lei 8429 de 92, respondem com base na Lei de Improbidade Administrativa. São considerados, no 5, funcionários públicos para fins penais e, finalmente, no 6, eles são considerados autoridades públicas. Comigo aqui, eles são considerados autoridades públicas para fins de remédios constitucionais, ok? Então, com isso, a gente termina esses pontos de equiparação. A gente vai dar por encerrada essa primeira parte, esse primeiro bloco, e já volta dando sequência ao nosso estudo, já volta, portanto, dando sequência ao nosso raciocínio, beleza? Então, estamos aqui na tela, olhe lá, analisando, observe comigo, os servidores públicos e os servidores de ente governamental de direito privado, analisando os servidores estatais. A gente volta daqui a pouquinho, vai aqui no intervalo e voltamos já já.